Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, antes de adentrar no vídeo de hoje, que será um vídeo um tanto de forma significativa, de uma instrução e indiretamente desmistificando as incoerências do que alguns YouTube falam na internet sem nenhum princípio argumentativo para sustentar a sua tese. Quero agradecer de forma imensurável a recepção que nós tivemos nesse último final de semana na Cavaleiro Templário do Cariri, número 17, loja jurisdicionada à Grande Loja Unida Maçônica do Ceará. Não vou aqui cometer o gafe de citar nome de irmãos, mas do mais novo ao mais antigo, deixo aqui as minhas congratulações para cada um de vocês, meus irmãos. Como sempre, fui tratado como se eu fosse alguém, né? Fui tratado como se eu fosse alguém. Fico muito feliz mesmo. O rosto de cada um se expressando a satisfação, expressando a felicidade de ter a minha presença ali, é muito gratificante mesmo. Fico muito feliz com isso. E diga de passagem, a semente está plantada no coração de vocês, como eu falei uma vez no vídeo. Bem, qual a ideia desse vídeo de hoje? Se esse vídeo ficar um pouco longo, meus irmãos, porque é um vídeo de instrução, seria legal até uma live, né? Mas eu não sei mexer aqui nesse negócio no YouTube para fazer uma live, mas seria até interessante. É um vídeo que eu tenho visto aí muitos maçons, né, no YouTube. Quando eles dirigem a fala a vocês, né, é como se eles tivessem uma procuração, né, da maçonaria para falar em nome da maçonaria. Vocês já observaram isso? Vocês já observaram que todo maçom, nos canais de YouTube, ele diz assim: a maçonaria é assim, a maçonaria diz isso, a maçonaria, né? Ele fala como se a instituição dele fosse representabilidade da maçonaria universal, como se tudo que acontece na instituição dele é o que é comum em todas as instituições maçônicas no mundo. Então, eu sempre digo, preste atenção, não se deixe levar por essas falas. Não se deixe, porque as potências maçônicas, principalmente aqui no Brasil, elas divergem muito na sua administração. Cada potência maçônica, ela é soberana, né? Soberana no seu aspecto administrativo, independente. Nenhuma potência pode intervir na outra em termos administrativos. Então, a tua Constituição, ela tem semelhanças, né, com a Constituição da fulana, mas no código, no regimento, a coisa muda e muito administrativamente. Então, as tratativas divergem. E o assunto que eu vou tocar hoje para vocês, eu vou apresentar com princípio. Ó, eu vou só aqui fechar isso aqui, o símbolozinho, para não, né? Para que maçons aí doido venham me chamar de perjuro, porque eu tô apresentando aqui a Constituição. Ó, tá aqui a Constituição e o RGF, né, da Grande Loja aqui do estado de Ceará, a qual eu pertenci. Eu não tenho por que não mostrar isso para vocês, porque tem PDF na internet, etc. Né? Não é uma coisa, digamos assim, de particular, né, da instituição, ok? Né? Eu tenho aqui na minha outra mão, aqui também, né, o RGF, a legislação do Grande Oriente do Brasil. Então, estou com duas temáticas aqui diferentes. Estou com dois regimentos e duas constituições bem diferentes, de duas instituições distintas. Olha, o assunto que eu queria tratar é sobre o que eu vi no vídeo, né, num certo canal, sobre maçons que são estrangeiros, né, maçons que não pertencem à nossa geografia, né, à nossa, digamos,
como é a palavra? Faltou aqui. Ou seja, são maçons estrangeiros, né? São portugueses, americanos, né? E paraguaios, etc. E ocorre que um dia eles venham morar no Brasil e queira fazer parte de uma instituição como o Grande Oriente do Brasil. Tem um vídeo aí na internet de um certo canal que o cara não apresenta nada. O cara simplesmente vai te... Ah, é assim, assado, cozido, não diz nada. Não pega a sua Constituição, não pega o seu próprio regimento, né, que diverge de outros regimentos institucionais, mas ele fala em nome da maçonaria. Ele diz que a maçonaria trata o estrangeiro da seguinte apresentação como ele mostra. E que dá a parecer que todas as instituições no Brasil também têm aquela tratativa. Ou seja, trata essa temática da mesma forma. Não é bem assim. Cada instituição tem o seu RGF. Tem o seu regimento. Por exemplo, a instituição Grande Loja, ela no seu regimento não fala como se trata um maçom estrangeiro. Não tem, né? Eu li, reli, não tem qual é a tratativa usada se um maçom lá do Paraguai queira vir fazer parte da Grande Loja do estado do Ceará. Não tem. Então eu não posso chegar aqui e dizer, eu sou membro da Grande Loja do estado do Ceará e falar que a maçonaria tem essa temática de tratamento com maçom estrangeiro se a própria minha instituição não trata. Não tem essa tratativa. Fica difícil. Aí o cara se apresenta, né, como mestre maçom do Grande Oriente do Brasil e fala como se a maçonaria, a sua instituição, trata essa matéria de forma igualitária. Ou seja, que todas as instituições no Brasil tratam dessa forma. Bem, sabemos que não é bem assim. Como se trata, como o Grande Oriente do Brasil trata essa temática de maçons estrangeiros? Aqui no artigo 62, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu queria saber formatar direitinho, né? Botar no cantinho da tela. Ó, do ingresso de maçons de potências estrangeiras. Como é que o Grande Oriente do Brasil trata essa matéria? Artigo 62 diz assim, ó, a filiação de maçons subordinado a potências maçônicas estrangeira só poderá ser feita mediante autorização do grão-mestre. Artigo. Porém, o artigo, ele é composto de um inciso. Ele não é pragmático, ele tem um inciso, ou seja, ele vai dar uma extensão. Acho que vocês já viram falar sobre isso, né? Quando um artigo é pragmático, tipo os landmark, então ele não dá fundo de interpretação. Mas esse artigo aqui nos dá um inciso, nos dá um parágrafo. Então ele diz assim no parágrafo único, ó, a loja interessada, ou seja, a loja interessada formará, ou seja, a loja que interessar filiar um maçom estrangeiro, ela atuará da seguinte forma. A loja interessada formará um processo e encaminhará à Secretaria-Geral de Relações Maçônicas Exteriores, que elaborará o parecer a ser submetido à consideração do grão-mestre geral. Pronto, aí fica uma vacuidade. Pronto, aí, poxa, mas que processo, como é que se dá esse processo? O maçom, ao ler isso aqui, ele pode especular, ele pode imaginar, mas será que está dentro dos padrões do que faz a petição do Grande Oriente do Brasil para que o grão-mestre possa fazer o seu análise e dar o seu veredito? Como é esse procedimento? Quais as exigências? Então o cara vem no YouTube e fica dizendo, a exigência é isso aqui, assado, cozido, torrado, tem que fazer assim, mas não diz aqui, não diz como deve ser feito, ok? Não diz. Ao próprio maçom da instituição, o próprio maçom da instituição, quando se depara com esse artigo e com esse inciso, com esse parágrafo, ele fica voando. Pô, eu vou tratar o quê? O cara chegou aqui na minha porta, pediu do Paraguai, pediu aqui filiação, mas eu não sei como tratar aí vai lá no RGF, vai na Constituição, não tem como tratar isso. Mas aí, como bom maçom, como um bom estudioso da maçonaria, como um bom especulador maçônico, você começa a se debruçar, começa a procurar saber. Então, olha só como é interessante, se você
tem um senso hermenêutico, se você tem um senso hermenêutico e exegese, se você busca, de fato, comparações para que você possa ter uma interpretação. Aí já no artigo 63, vai te dar uma ideia como você deve tratar esses maçons estrangeiros. Vai te dar uma ideia, você como venerável mestre, você como secretário da tua loja, você vai ter uma ideia como você deve redigir esses documentos para apresentar à grande secretaria de Relações Exteriores, logo a grande secretaria apresentar ao grão-mestre para a deliberação do mesmo. Então você vai agir da seguinte forma, você como venerável mestre, né, de uma loja do Grande Oriente do Brasil, juntamente com o seu secretário. Você vai no artigo 63 e diz assim, ó, seção 3. Então, se é uma seção, então ele está correspondendo à mesma temática, ele está te dando continuidade, está te dando uma ideia. Porque onde se trata de ingresso de maçons de potência estrangeira é a seção 2. Então você já tem uma ideia, ele está te dando um caminho. Ou seja, segundo a exegese, você tem um princípio. Então, quando ele fala seção 3, então ele está te dando uma ideia de como você deve tratar esse assunto. Então ele vai te dar aqui a ideia, como você vai redigir esse documento no artigo 63. Diz assim, ó, o maçom oriundo de potência, ó, o maçom oriundo de potências reconhecida pelo Grande Oriente do Brasil, portador de kit placê válido, poderá se filiar em loja da federação mediante petição a ela dirigida. Olha só como é interessante. Pronto. Se o Grande Oriente do Brasil tem tratado de mútuo reconhecimento com a grande loja simbólica do Paraguai, então o Grande Oriente do Brasil o considera essa potência, né, regular, segundo o tratado de mútuo reconhecimento que ele tem com essa potência do Paraguai. O que é que se exige desse maçom que vem fazer essa petição de filiação? Portador do kit placê válido. Ou seja, se esse maçom que está vindo, né, da grande loja unida do Paraguai, portando o kit placê válido, ele vai simplesmente passar por um processo do que consiste aqui o regulamento. Ou seja, ele vai apresentar esse kit placê válido, a loja que ele vai fazer a petição, ok? O secretário ou o venerável mestre vai fazer o análise, vai averiguar se o Grande Oriente do Brasil tem tratado de mútuo reconhecimento com a grande loja unida do Paraguai, a grande loja simbólica do Paraguai, e aí vai fazer a devida petição. Podemos nos aprofundar que essa petição pode ser anexada à documentação do indivíduo, né? A documentação do indivíduo, do que seja o seu RGF, o seu CPF, o seu nome, já que também no kit placê, um kit placê bem redigido, já está ali contido o seu CPF, o seu RG, o seu SIM, né? Os graus que ele está colado e etc, etc, etc. Mas se o kit placê for um tanto vazio, né, exige-se o quê? Os seus nada consta, e etc, etc. Anexa toda essa documentação, envia para o grande secretário de Relações Exteriores, para que assim o grande secretário envie para o grão-mestre geral, o soberano grão-mestre, para que ele faça o devido análise. Se o mesmo achar que não deve aceitar, não tem o que se discutir. Ele que vai dar o aval se aceita ou não a admissão do maçom estrangeiro, como diz o artigo 62. Então também não é uma questão de que a sua potência tem tratado de mútuo reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, que você vai chegar na porta e entrar. Não é assim que funciona. Cada potência tem a sua soberania. Então deixa bem claro que essa questão, nesse caso específico, a soberania em admitir uma ação estrangeira é totalmente do grão-mestre geral. Morreu Maria Praia. Se ele disser que não, você pode se pisinhar, pode, né? E etc. Bem, como é que trata? Falamos do Grande Oriente do Brasil. Como é tratado esse caso
na grande loja aqui do estado do Ceará, que eu acredito que seja comum a todas as grandes lojas que são confederadas à CMSB. Acredito que seja assim, ok? Porque eles têm a mesma constituição, eles têm os mesmos regimentos, mesmo que sejam soberanas, mas eu acredito que tenha bastante semelhança. Olha só, o interessante. Não tem, como eu falei para vocês na introdução, eu procurei aqui, né? E não fala dessa temática de maçons estrangeiros, não fala, né? Eu procurei. Se alguém da grande loja aí achar e quiser me corrigir, eu fico muito grato, ok? Mas eu não encontrei. Eu li da página 1 à página aqui, deixa eu ver a última página. Cadê? Não tem nem aqui. Ou seja, eu li todo e não tem. Agora eu achei uma coisa interessante que a gente pode fazer uma comparação, né? Uma comparação e buscar um princípio como se dá essa tratativa. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso quando eu me deparei com o artigo 91 do regimento da grande loja aqui do estado de Ceará. Eu fiquei estarrecido. Porque olha só como eles tratam uma temática em relação às outras lojas ou outras potências maçônicas, né? No Brasil, no mundo e etc. É muito interessante quando você se depara e você tem um espírito crítico e não está preso à ideologia daquele sistema, que você vê claramente como é tendencioso, né? E, de certa forma, muito individual e fugindo assim do que consiste a universalidade da maçonaria. Eu sempre já falei para vocês que muitas potências maçônicas no Brasil, inclusive grandes lojas estaduais, são seitas localizadas, são seitas em territorialidade, né? E quando você se depara com um artigo como esse, te dá argumentos para você sustentar a tua tese, para você sustentar de fato que você está falando que as potências estaduais, inclusive a potência aqui do estado do Ceará, são potências maçônicas que têm as suas características maçônicas, né? Tem sua vivência maçônica, mas no seu núcleo, na sua vivência, se vê que ela nada mais é que uma seita maçônica em certa geografia. E que seus princípios de convivência são as conveniências que se vive de acordo com o que ela mesma desejar. Mas olha só como se trata aqui, ó, esse capítulo aqui, ó, capítulo 9, lojas irregulares. Olha o que diz o artigo 91. Veja bem, não sou eu que estou dizendo, ó. A grande loja maçônica do estado do Ceará considera irregular as lojas simbólicas. Está fazendo uma afirmação, é uma afirmação. Aí compõe os incisos, ela vai estender. O artigo faz uma afirmação, os incisos vai dar as considerações porque ela considera algumas lojas irregulares. Qual os motivos, né, que ela considera que uma loja seja irregular? Então vamos ver aqui. O primeiro inciso diz assim: qual é os tópicos que ela apresenta que uma loja seja considerada por ela irregular? Então no artigo ela apresenta: a grande loja maçônica do estado do Ceará considera irregular as lojas simbólicas. Aí vamos ver quais os motivos, né, apresentado por ela para ela considerar uma loja como loja irregular. Então o artigo 1 diz assim, ó, o artigo A, que olha só, vírgula, existindo no território de sua jurisdição não pertença hoje à sua obediência. Não dá para vocês lerem não, se eu pudesse botar na telinha, né? É legal, né? A grande loja do estado de Ceará considera lojas irregulares toda loja que não pertencer
a sua obediência, existindo na sua territorialidade, no seu território, de sua jurisdição, não pertença hoje à sua obediência. Qualquer loja maçônica que não pertença à grande loja do estado de Ceará, ela considera como loja irregular. E aí, já pegou o fio da meada? Já entendeu o que eu vou falar? Então você que pertence ao Grande Oriente do Brasil, a sua loja pertence ao Grande Oriente do Brasil, mas não pertence à grande loja, ela considera a sua loja irregular. Você que pertence ao GOS, né, ao Grande Oriente do Ceará, para a grande loja do estado de Ceará, a sua loja é irregular. Para você que pertence à grande loja unida maçônica do Brasil Ceará, para a grande loja, a sua loja é irregular. Então, olha só o fundamentalismo, o autoritarismo do que consiste a maçonaria, né, da grande loja aqui do estado de Ceará. Ela desconsidera. Então, aquele mimimi, nós temos, porque nós não temos tratado de mútuo reconhecimento, vocês não são potências regulares, etc. Não. Já no seu regimento, ela desconsidera. Ela desconsidera. Diferente do Grande Oriente do Brasil. Vê a divergência? Já o Grande Oriente do Brasil considera essas potências irregulares ou lojas irregulares, né, que não tenham os tratados de mútuo reconhecimento. Nesse sentido. Já a grande loja é mais enfática. Ela já te deixa numa questão muito, digamos assim, você não é maçonaria. Aliás, você pode dizer que é maçonaria, mas para nós você não é regular. Olha só, vamos lá. O B. Olha só como ela é radical. O inciso B. Que uma loja que se tenha constituído depois da existência desta potência na sede de sua jurisdição e não seja sua afiliada. Ou seja, toda loja que venha a existir a partir do momento que a grande loja foi implantada no estado de Ceará, ela considera irregular. Ela é irregular. Então, por isso que os tratados de mútuo reconhecimento são pura conveniência. A intervisitação entre as potências vem por meio do tratado. Não é questão de se você clamar aos quatro ventos, né, do Brasil e dizer que são potências regulares que te dá o direito de você tomar assento. O tomar assento consiste na tratativa, na conveniência dos tratados de mútuo reconhecimento. Porque toda potência, segundo o que está apresentado aqui, se as grandes lojas são homogênicas, toda potência, toda loja que não faz parte do seu ciclo de filiação, ou seja, não está subordinada à sua jurisdição, é uma loja irregular. Não é que você a tua loja pertence ao Grande Oriente do Brasil, que a grande loja vai considerar a tua loja regular. Não. Mesmo você estando filiado lá, mas ela está dizendo que se você não pertence a ela, você é irregular. Você é irregular. Foge um pouco, um pouco estarrecido, mas se você acompanha o meu canal, aí que você vai ficar surpreso dentro do que consiste o que eu vou te apresentar. Se você acompanha o meu canal, a grande loja está errada? Está errada? Tá não. Pior que não está. Ela não está sendo plausível. Ela não está sendo, de certa forma, dando direcionamento. Não está mostrando o que consiste de fato a maçonaria no seu aspecto político e administrativo. Ok? Deveria dizer aqui, né? Se eu fosse redigir esse artigo, eu diria o seguinte: toda loja que não estão sob os auspícios ou sobre a jurisdição da grande loja, para a grande loja é considerado uma loja irregular. Pronto, simples assim. Mas ela enfatiza, ela tira os méritos das lojas que estão jurisdicionadas a outras potências maçônicas regulares no estado. Ela diminui, ela leva os irmãos da sua jurisdição a um condicionamento, desconsiderando as outras lojas maçônicas de outras jurisdições. Ela deveria ser verdadeira, como eu faço aqui. Todas as lojas são regulares, mas não tem a nossa regularidade. Então eu posso fazer um direcionamento e dizer: a loja fulano de tal, jurisdicionada à grande loja do estado de Ceará, é uma loja irregular segundo o regulamento da Glumb. Mas ela é uma loja regular segundo o regulamento da grande loja
do estado do Ceará. Mas segundo o nosso regulamento, segundo a nossa jurisdição, ela é irregular. Mas dentro do que isso consiste, a nossa regularidade. Não que ela tenha um princípio de irregularidade. Não que ela não seja uma loja irregular. Então, nessa temática maçônica apresentada por muitos maçons, não te dão uma clareza, né, de uma instrução administrativa do que consiste essa política. Aí, ó, o artigo é cheio de inciso. E aí eu me deparo aqui com um artigo bastante interessante, que ela diz no artigo F, que diz assim, ó, que ela considera uma loja irregular que altere ou não cumpra os landmarks, leis, costume, uso, tradições, rituais, antigas constituição da grande loja, né? Ou seja, ela acredita, ela define uma loja que que desrespeita ou que não vivencia os landmarks, né? E as suas constituições e os seus costumes, então ela considera essa loja irregular, né? E a mesma não obedece aos landmarks, até porque aliás, perdão, já ia falar aqui um pouco incoerente, como eu escrevi no grupo. Os landmarks são vivenciados em cada jurisdição, não são válidos para a universalidade. Então eu disse até no grupo, eu disse assim, os landmarks não são leis pétreas da maçonaria universais, são leis institucionais. Porque se nós obedecêssemos os landmarks como leis que direcionam a maçonaria universal, todas as potências maçônicas, todas, pelo menos eu posso contar aqui no dedo, acho que eu conheço, que não seria irregular. O GOMB não seria irregular, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil não seria irregular, qual uma outra aqui? A Grande Loja Maçônica Nacional, a Grande Loja Nacional do Brasil não seria irregular, porque essas potências, elas respeitam os landmarks, dando intervisitação a todo maçom que se fizer reconhecido. O GOSP não é uma potência irregular, porque faz valer o direito, né, do maçom segundo o 14º landmark, mas todas as outras potências do sistema autocrático, as 52 potências maçônicas do sistema autocrático, são potências irregulares porque ela não faz valer os landmarks, faz no seu sentido do micro, ou seja, respeita o landmark na sua jurisdição. As suas lojas têm a intervisitação, mas a partir do momento que uma loja de outra jurisdição, o irmão de outra jurisdição que pertence a outra loja, ele não pode visitar, né? Não pode visitar porque a grande loja o considera irregular. Simples assim. Então o que você vê nos bastidores, né, que as lojas, eles aceitam a intervisitação porque tem um tratado de mútuo reconhecimento, são pura conveniência. A partir do momento que um venerável não for com a tua cara, né, e algum irmão não for com a tua cara, se tu é do Grande Oriente Brasil, se tu chegar lá e o cara da grande loja não querer deixar tu entrar, tu não entra não. Porque ele tem base argumentativa, né? Base argumentativa para sustentar o que ele está se referindo naquele momento. Ah, não, para nós a tua loja é irregular. Logo a tua loja sendo irregular, você para nós também é um maçom irregular. É só você estender, é só você ter raciocínio lógico. Se ele considera a loja, Se ele considera a loja irregular, que não pertence à sua jurisdição, logo ele está definindo a tua loja, né, no seu aspecto macro como loja irregular e logo também a tua potência como potência irregular. Então é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então essa narrativa de dizer, existe 3 vertentes da maçonaria regular no Brasil, é simplesmente aspecto político. Mas na realidade, na convivência objetiva, é cada um no seu quadrado. É cada um. Por isso que você não vê as intervisitações comuns. Você já viu um grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, geral, visitar uma grande loja aqui do estado do Ceará e tá lá tomando assento direitinho, numa reunião ritualística? Você já viu isso? Você já viu? Você já viu o seu sereníssimo grão-mestre tomar assento lá no Palácio do Grande Oriente do Brasil, juntamente com o atual grão-mestre, numa reunião ritualística? Eu nunca vi. Em 25 anos de maçonaria, eu nunca vi. São narrativas, né? São pinceladas, né? São aquarelas, para que você fique subordinado, acreditando que essas três vertentes maçônicas, segundo as suas confederações, vivem harmonicamente aqui no Brasil. Segundo até
as suas próprias constituições, os seus próprios regimentos, se divergem em termos administrativos e muito. Para ser uma unificação, para ser uma maçonaria, não poderia haver essas divergências administrativas. Era para ser tudo homogêneo e igual. Vou ficando por aqui, que o vídeo já está em 30 minutos. Te amo sem te conhecer.